Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, mentira. A gente vai tratar sobre qual é a proibição, em que caso é proibido, em que caso não, se tem casos especiais. E a gente vai ver que tem muita coisa interessante sobre isso na Torá, né? E são coisas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Então vamos começar a desenvolver esse assunto. Na Torá, aparece pra gente em Parashat Mishpatim, está escrito de palavras de mentira se afaste. Quer dizer, não só a gente não pode mentir, mas a gente precisa se afastar disso de tão sério que é. Parashat Kedoshim também na Torá consta, não minta o homem para o seu amigo. No livro de Tehillim, de David Ameller, ele fala, o mentiroso não estará perante mim. Quer dizer, tem uma distância de Deus. Hashem é a verdade absoluta. E se a gente mente, a gente está muito, muito distante dele. Ou seja, a gente vê que é uma coisa bastante séria e a gente precisa tomar bastante cuidado. Como funciona com mentiras inofensivas? Que não vai fazer mal para ninguém. O Hafetz Haim é um grande legislador. Ele fala que mesmo uma mentira que é inofensiva e não faz mal para ninguém, a proibição ainda assim é da Torá. O Ireim, ele fala que se não causa nenhum mal, é uma proibição dos nossos sábios. Já não é mais da Torá, mas ainda assim também é proibido. Tem outras opiniões que dizem que a proibição de mentir é somente para juízes. Porém, mesmo assim, é uma característica errada que afasta a pessoa de Hashem. De acordo com essa terceira opinião, não seria proibido, mas não é adequado, não é legal, a pessoa vai se afastar de Deus. Não vale a pena a pessoa mentir e se acostumar com mentiras. E olha que interessante, o Sefer Niv Sfatayim, a gente vai falar bastante sobre esse livro, ele fala que a Torá escreve essa proibição, a proibição de mentir, quando fala de juízes e julgamento. Para mostrar que a proibição é em situações que há um prejuízo. Mas, de qualquer forma, devemos sempre nos afastar, por ser algo nojento, que nos distancia de Deus e escurece a luz das nossas almas. Ou seja, ele fala de uma forma forte. Por um lado, seria só para juízes, por outro lado, isso é uma coisa extremamente negativa para o ser humano. Ok. Mesmo que seja positivo. Aparece no Talmud um caso interessante de uma pessoa que sempre que pediam para ela algo, ela fazia o contrário. Então ele quer saber, eu posso mentir, falar que eu quero o contrário para ele me dar o que eu quero de verdade? Vem o Talmud e fala, não. Não podemos mentir o contrário para que ela nos dê o certo, pois não devemos mentir. Ou seja, a gente deve tomar muito, muito cuidado com a nossa fala. Mentir não é uma coisa simples, a gente vai ver daqui a pouco consequências bastante graves que pode ter da mentira. Por outro lado, a gente vê que sim, tem casos que é permitido mentir. Quais são os casos que mesmo os sábios de Torá eles mentem? Aparece também no Talmud em Baba Metzia que nesses três assuntos os sábios mentem. Sobre o estudo, sobre a cama e sobre hospedagem. O que quer dizer cada um deles? O estudo seria, na verdade, humildade. Urashi, que é um grande comentarista do Talmud, ele fala que se nos perguntarem se estudamos determinado tratado, podemos mentir e dizer que não. Por quê? Humildade. Eu não preciso dizer, não, eu estudei, eu sei, eu estudei todo o Talmud, eu sei toda a Torá. Humildade, eu posso dizer, não sei, eu não estudei. Esse é um dos casos que é permitido a pessoa mentir. O sábio Yosef Chaim, Rav Yosef Chaim, o famoso Ben Ish Chai, ele assinou o seu livro como Yehezkel Kahali. Quer dizer, ele colocou um nome que não tem nada a ver com o nome dele no livro que ele escreveu. E por que ele fez essa humildade? Ele não queria que todo mundo falasse, uau, que livro incrível. Foi o Rabino Yosef Chaim que escreveu. Ele colocou um outro nome. Por humildade, também é permitido mentir.
O livro Unif Sfataim, ele fala que nome fictício também é permitido, pois seria como se fosse um apelido. Muitas pessoas fazem isso nos livros, colocam outro nome. Isso também não seria problema, não seria considerado como uma mentira. Derech Eretz Zuta, ele fala uma ideia também muito interessante ao Midrash. Ele fala que devemos nos acostumar a dizer que não sabemos, mesmo em coisas que sabemos. Às vezes, quando não é uma coisa necessária, não vai prejudicar ninguém, não vai atrapalhar em nada, eu não preciso ficar dizendo como se eu soubesse tudo. Posso dizer não sei. E vale a pena a gente se acostumar. E não ser uma pessoa que sempre responde tudo e sempre parece que ele sabe tudo. Às vezes é importante a gente saber dizer que a gente não sabe. Ou seja, o primeiro caso que a gente está vendo de mentira é por humildade. Por humildade mesmo, um sábio de Torá, ele mente. O segundo caso que a gente falou, que seria a cama, seria, na verdade, um caso de tzniut. Por recato, é permitido também as pessoas mentirem, e mesmo os sábios de Torá, eles mentem. Por exemplo, não se deve revelar para as pessoas sobre sua vida íntima com sua esposa ou marido. Não preciso dizer nem quando, nem como, e mesmo se perguntarem, são situações que a gente deve manter o recato e não ficar comentando. Mesmo se perguntarem, o que você estava fazendo, aonde você vai, não se deve dizer a verdade, nesse caso, sobre a vida íntima do casal. Isso é uma coisa entre o casal e que a gente não deve falar para as pessoas, E nesse caso também é permitido mentir. Hospedagem. Hospedagem também é um caso que a gente pode mentir. Como funciona? O Rashi fala, se pessoas mal intencionadas perguntam se foi boa a hospedagem na casa de fulano, eu posso dizer que não vale a pena. Eu estou mentindo, mas para proteger o dono da casa. Assim também o Rav Chaim Paladi, ele fala que é permitido mentir para que o visitante de nossa casa não se sinta mal. Ou para que as pessoas tratem o visitante bem. São mentiras que são positivas para o bem das pessoas. Assim também, caso o anfitrião pergunte como foi a sua estadia na casa dele, se a comida estava saborosa, é permitido mentir para não entristecê-lo ou envergonhá-lo. Esses são os 3 casos que a gente está vendo que pode mentir, e mesmo um sábio de Torá, ele mente. Ok. Continuando, mais um caso que aparece no Talmud, mentir por shalom. Para ter paz, tranquilidade. Tem algumas situações que sim, é permitido a gente mentir. Primeiro caso no Talmud, em Yevamot, fala que Rabi Elazar, ele diz que é permitido mentir pelo shalom. Da onde a gente aprende isso? Dos irmãos de Yosef. Lembrando rapidamente a história, Yosef, ele foi vendido pelos irmãos, foi parar no Egito. No Egito ele virou, depois de bastante tempo, acabou virando o vice-rei do Egito. E chega um momento que agora começa a ter fome na terra de Israel. Os irmãos de Yosef vão até o Egito para buscar alimento. Nesse momento, Yosef ele se revela, manda trazer o pai, sustenta a família. Só que quando o pai deles morre, os irmãos ficam com muito medo. Talvez agora Yosef vai se vingar da gente de tudo que a gente fez com ele, por a gente ter vendido ele como escravo. E eles viram e mentem. Viram para Yosef e falam, Yosef, o nosso pai nos disse, antes de morrer, para você perdoar a gente. Para ter shalom, para ter paz, para ter tranquilidade, vem Rabi Elazar no Talmud e fala, é permitido mentir pelo shalom. Rabi Natan diz que não só é permitido, mas é mitzvah mentir pelo shalom. Ele traz a prova também de Shmuel. O profeta Shmuel, Deus ordena a ele que vá ungir um novo rei sobre Israel. Só que nesse momento Shaul ainda era o rei. O profeta Shmuel vira para Deus e fala, mas como eu vou fazer uma coisa dessas?
se for ungir um novo rei, na vida do rei anterior, na vida de Shaul, Shaul ainda sendo rei, Shaul vai querer me matar. E aí Deus fala para ele, para não ter confusão, para não ter briga. Fala para ele que você vai fazer um sacrifício. Não fala para ele que você vai ungir um novo rei. Por último, Rabi Ishmael, ele fala que até mesmo Deus mentiu pelo Shalom. Ele traz uma prova de Sará, quando Deus disse que ela teria um filho. Ela falou, como eu poderia ter um filho? Meu marido já está velho. E quando Deus contou isso para Abraão, ele falou para ele, já que Sará ela riu, dizendo como ela poderá ter um filho, que ela já está velha. Ou seja, Deus também mudou para não ter briga ou um mal-estar entre marido e esposa. Isso é uma regra bem interessante. O avô de Rabi Natan tem um midrash que ele fala que o próprio Aharon, irmão de Moshe, que era o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, para fazer as pazes entre as pessoas, ele também mentia. Ele via que duas pessoas estavam brigadas, ele chegava para uma delas e falava, olha, eu falei com aquela pessoa, ela está muito arrependida do que ela fez, ela gosta muito de você, ela está com vergonha. Virava para o outro e falava exatamente a mesma coisa. E de repente os dois já tiravam aquele sentimento ruim do coração. E quando eles se encontravam, cada um já pensava que o outro estava arrependido, e cada um já ia lá e pedia desculpas e acabava fazendo as pazes. Ou seja, mentir para fazer as pazes, isso sim pode ser permitido. Shalom Bait. Será que a gente pode mentir para ter tranquilidade também em casa, entre marido e esposa? Até que ponto pode chegar a ter essa mentira? Caso interessante, o marido, ele sempre chegava em casa muito cansado do trabalho, e ele pedia para a esposa para 1h o almoço está pronto. Ele chegava cansado, com fome, só que sempre o almoço atrasava. E não atrasava pouco não, atrasava muito. E ele com muita fome não fazia confusão. Até que chegou uma vez, ele estava com muita fome. E no caminho para a casa dele, ele sentiu um cheiro, viu que estava tendo uma comida muito gostosa, um restaurante, e ele falou, quer saber? Dessa vez eu vou comer alguma coisa antes de chegar em casa. Eu sei que em casa vai demorar. E ele foi, comeu alguma comida que tinha carne, estava feliz da vida, não ia falar nada para a esposa, mas quando ele entra em casa, a esposa fala, olha, surpresa para você. Mesa pronta. Ela cozinhou, preparou, fez bastante coisa. E o único problema que tinha é que a refeição que estava pronta era uma refeição de leite. E ele tinha acabado de comer carne. Falar para a esposa seria muito complicado. Ela ia se sentir muito mal, ela ia ficar chateada, ela ia ficar triste, ia mexer com o sentimento dela. Será que nesse caso ele poderia mentir? Falar alguma outra coisa? Vem, nesse caso, o famoso Rav Zilberstein, e ele fala, é permitido sim mentir num caso desses. Vem mais um caso interessante. O caso de um homem que chega num hospital e diz que ele já deveria estar em casa há muito tempo, mas que ele teve um problema, ele tem sempre um problema de bondade excessiva e quer ajudar os velhinhos a atravessar a rua, ajudar as pessoas que passam por alguma dificuldade, e ele atrasou. Ele sabe que a esposa vai brigar, vai dar uma confusão muito grande quando chegar em casa. Ele pediu no hospital para enfaixarem a mão dele. Ele vai mentir e dizer que teve um acidente. E baseado nisso, quando ele chegar, a esposa vai entender e vai falar, não, tudo bem, não tem problema, se cuida, deixa eu ver, deixa eu te ajudar. E vai resolver os problemas da vida dele. E chegaram no hospital, entraram numa dúvida, eu posso fazer isso ou não posso fazer isso? Ele falou, eu pago, não vai ter prejuízo nenhum para o hospital, só preciso que vocês enfaixem meu braço. Eles perguntaram também para o rabino, e a resposta do Rav Zilberstein foi uma resposta bem interessante. Se houver risco
de lhe ter atrasado por fazer besteira, ela não deve ajudar. Não é nesses casos que a mentira foi dita. Mas se for um caso que realmente é verdadeiro, e que realmente ele estava ajudando uma pessoa que precisava, e que realmente foi uma situação complicada, e que não tiver como explicar, talvez para a esposa, e talvez eles julgarem que essa é a melhor forma, nesse caso sim seria permitido. Quer dizer, não quer dizer que a gente pode mentir em todos os casos, né, para a pessoa fazer besteira e vou mentir para a esposa ou para o marido. Não é por aí. Colocar a culpa no outro. Pode fazer uma coisa dessas? Vamos ver. O Talmud em Masechet Sanedrin, Tratado de Sanedrin, ele fala casos muito bonitos e muito interessantes. Rabban Gamliel, que ele era um dos líderes do tribunal, uma vez ele reclamou. Ele falou, quem veio ao teu tribunal sem ser convocado? Todas as pessoas em silêncio. Imediatamente veio Shmuel Akatan, né, um grande sábio. Ele assumiu a culpa. Ele disse que foi ele, mas na verdade não foi ele. Ele não queria que a pessoa que veio se sinta envergonhada. Assim também uma vez Rebbe, ele perguntou também, estavam sentados também num local de estudo, e estava um cheiro muito forte de alho, ele perguntou, quem comeu alho aqui? Imediatamente Rebbe ria, ele assumiu a culpa, mesmo sem ter sido ele. Quer dizer, ele estaria mentindo. Mas está mentindo por uma boa causa, para não causar uma pessoa de se sentir envergonhada. Para salvar uma pessoa da vergonha, é permitido. Outro caso interessante, foi um caso que uma pessoa, o marido comprou um aparelho eletrônico muito caro, que ele queria muito, juntou bastante dinheiro, colocou em casa no armário, e de repente a esposa se descuidou e acabou derrubando e quebrou aquele equipamento. E agora o que ela ia fazer? O marido ia ficar chateado, ia ficar triste, por que você não tomou cuidado, por que você não cuidou direito? E ela resolveu colocar a culpa no neném, filho pequeno. Foi ele que quebrou. O que ela pensou? Isso não vai fazer mal. Isso vai ser uma situação que, mesmo se eu disser que fui eu, não vai mudar nada. Já está quebrado. Talvez o mais importante é ter o shalom dentro de casa. E nesse caso ela perguntou, posso ou não posso? Veio Rav Zilberstein e fala, por shalom bait, num caso desses que não vai ter prejuízo para ninguém, é permitido com a condição que a criança não entenda que a gente está colocando a culpa dela. Às vezes uma criança muito pequena, e que nem ela seja castigada. Nesse caso seria permitido. É claro que esse não é o ideal. O ideal é que tenha realmente um convívio adequado entre marido e esposa, que eles possam falar a verdade um para o outro, que tenha um entendimento mútuo, que não tenha briga e não tenha confusão. Mas infelizmente nem todos os casais são assim, né? E se tiver um risco de acabar tendo uma briga muito grande em função de uma coisa que nem tem como voltar atrás, como no caso de quebrar um objeto, seria permitido agir dessa forma. Para fazer uma mitzvah. Também no livro Nifs Fatayim, ele fala que é permitido mentir para fazer uma mitzvah, é permitido mentir para não fazer uma proibição, ou para que seu amigo não o faça. Talvez vamos dar um exemplo clássico aqui. É muito comum quando as pessoas elas começam a comer kasher, ou começam a respeitar o Shabat, a pessoa às vezes fica um pouco mal, o que eu vou dizer, e por que eu não vou comer aquilo, por que eu não posso ir nesse local do Shabat. A verdade é que se é para poder cumprir a mitzvah, e no trabalho as pessoas não vão entender se disser que é porque a pessoa está seguindo, respeitando o Shabat, seria permitido sim mentir. Normalmente eu nunca aconselho fazer isso. Eu diria que 95% dos casos é mais por vergonha que a pessoa ela deixa de falar. E se a pessoa fala, as pessoas normalmente têm sim um entendimento e respeitam a religião dos outros. Na minha experiência, todas as vezes que a pessoa falou, eu sou judeu, eu estou respeitando o judaísmo, para mim é complicado trabalhar no Shabat, posso trabalhar mais nos outros dias, mas sexta-feira eu preciso sair um pouco mais cedo e tal.
Normalmente, as pessoas sim entendem, respeitam e aceitam. Mas se for um caso que não tiver opção, e a única forma da pessoa resolver seria falar alguma mentira, seria permitido. Eu acho que a gente pode aplicar aqui também, até em relação ao kasher. Posso falar que meu médico faz mal para a minha saúde, ou alguma coisa assim, mas o ideal é sempre a gente falar a verdade. Para ocultar uma mitzvah e não ser ridicularizado. Infelizmente, tem pessoas que ridicularizam as mitzvot. E se a gente falar que a gente está fazendo alguma mitzvah, a pessoa vai rir da gente. Nesses casos também é permitido a gente mentir. Né? Tudo isso, como a gente está vendo, é por uma boa causa, para o bem, numa situação que não vai prejudicar ninguém. Escrever que um vidro, que é vidro, numa encomenda que tem um tefilim, isso também é um caso que é permitido. Né? Eu quero que cuidem bem do meu tefilim. Se eu escrever tefilim, as pessoas não vão saber nem o que é e talvez vão jogar aquela encomenda. Então eu poderia dizer que é vidro para cuidar do tefilim e não chegar a danificar, é um objeto de santidade que a gente tem que ter o devido respeito. Para receber um melhor tratamento. Aconteceu também um caso interessante. Uma mãe que o filho precisava fazer uma cirurgia. Ela foi no hospital, estava muito preocupada com o filho. Ela virou para os médicos e falou: por favor, cuidem muito bem do meu filho. Esse meu filho nasceu depois de 15 anos de casamento. E realmente, os médicos tomaram um cuidado especial. Imagina uma mulher 15 anos esperando para ter um filho e tal. Graças a Deus deu tudo certo. Quando acabou a cirurgia, vieram todos os irmãos daquele menino visitar ele. Os médicos se sentiram meio que enganados. Falaram: como assim? Você não falou que era o filho depois de 15 anos? Ela falou: é verdade. Foi depois de 15 anos. Os outros que vieram antes. E a pergunta é se é correto o que ela fez. O Rav Zilberstein fala que não pode. Devemos agir com a verdade e confiarmos em Hashem. Porém, se houver o risco de não tratarem o doente como se deve, como às vezes pode acontecer no caso de uma pessoa idosa, nesse caso é permitido mentir para que cuidem direito, tomem as devidas providências necessárias para a saúde do paciente. Mas, de forma geral, a gente não deve mentir. Para uma pessoa se sentir bem. Esse é mais um caso que é permitido mentir. Né? Podemos dizer ao noivo que sua noiva é bonita, mesmo que ela não seja, para fazer com que ele se sinta bem. Assim também, se ele comprou algum objeto, a gente pode falar também que esse objeto é bonito e tal, para que ele possa se sentir bem, mesmo que talvez eu não goste. Né? Eu não devo dizer esse objeto: foi muito caro, é vagabundo, não vale a pena, tem outros melhores. A pessoa já comprou. Por que eu vou fazer a pessoa se sentir mal? Para uma pessoa se sentir bem, não há proibição de mentir. É claro, novamente, que cada caso é um caso. A gente não tem que ficar mentindo o tempo todo, né? Não tem que ficar de propósito falando para as pessoas um monte de coisa que não é verdade, mas dependendo da situação, quando a pessoa pergunta, quando eu sei que talvez a pessoa não vai se sentir bem, eu poderia mentir. É muito importante o sentimento positivo das pessoas. Para recuperar o que é seu. Uma história muito interessante. Aparece no Talmud, no Tratado de Yomá. Fala sobre 3 sábios que eles vão para uma hospedagem na sexta-feira antes de Shabbat. Os sábios viraram para o dono da hospedagem, se chamava Kidor, e 2 dos sábios perguntaram se ele poderia guardar o dinheiro deles durante o Shabbat. E o Kidor, na mesma hora, falou: é claro que eu posso. O terceiro sábio, chamado Rabi Meir, ele não quis deixar com o Kidor. Ele saiu ao redor da casa, achou um determinado local onde ele enterrou o dinheiro dele, e ele pensou: quando acabar o Shabat eu pego. E assim foi quando acabou o Shabat. Na verdade, durante o Shabat, o Kedor ainda disse que teve um sonho, disse que sonhou com o pai dele, e o pai dele dizia que do lado do túmulo dele tinha um local que estava enterrado muito dinheiro.
O Rabi Meir, na mesma hora, quando ele contou o sonho, falou: é mentira, esse tipo de sonho é besteira, não precisa se preocupar. Foi correndo para o local onde ele enterrou o dinheiro e ficou lá até acabar o Shabat. Quando acabou o Shabat, os outros sábios vieram para Kidoro para pedir o dinheiro. Ele falou: que dinheiro? Eu não estou sabendo de nada, vocês não deixaram nada comigo. O Rabi Meir desenterrou e guardou o dinheiro dele. O que os sábios fizeram? Chamaram o Kidoro, fizeram como se nada tivesse acontecido. Depois de um tempo chamaram o Kidoro, começaram a conversar com ele. Nisso que eles estavam conversando, começaram a beber um pouco. Quando o Kidoro já estava meio bêbado, ele já começou a falar coisas que talvez não era para ele falar. E acabou revelando que a última comida que ele comeu com a esposa foi lentilha. Legal. Vieram os sábios, foram até a esposa de Kidoro e falaram para ela: o seu marido pediu para devolver para a gente o dinheiro. Ele mandou, inclusive, um sinal para você saber que é verdade o que ele está dizendo. E o sinal é que a última refeição de vocês foi um prato de lentilha. Nesse caso, eles estavam mentindo, mas ela, quando viu o sinal, falou: deve ser verdade. E entregou o dinheiro. Daqui a gente aprende que é permitido mentir também para recuperar o que é nosso de direito. Se essa for a única opção, seria permitido. A gente tem uma história interessante na Torá, que Yaakov, ele mentiu para o seu pai. Famosa história que Yaakov, ele comprou a primogenitura de Esaú por um prato de lentilhas. E quando chegou na hora de pegar a bênção do primogênito, Yaakov, ele entrou e o pai, ele queria dar a bênção para o primogênito, que na cabeça dele era Esaú. E ele perguntou para Yaakov: quem é você? E Yaakov, ele responde: sou eu, Esaú, seu primogênito. Na prática, ele mentiu. Ele estava se colocando como se ele fosse Esaú. É verdade que a mãe dele ordenou que ele fizesse isso. Mas a mãe, como ela pode ordenar ele de falar uma mentira? De enganar o pai? Como a gente pode explicar isso? Temos duas explicações. Primeira explicação é o que a gente falou anteriormente, para recuperar o que era dele. Ele comprou a primogenitura. Ele é o primogênito. Então agora, para recuperar o que é dele de direito, seria permitido ele mentir. Segunda explicação, foi dito à sua mãe por profecia que ele deveria agir dessa forma, ou seja, veio de Deus. Hashem ordenou e falou para a mãe dele como profecia que ele deveria agir dessa forma. Ou seja, era permitido sim ele mentir, e mesmo que é permitido ele mentir, se possível, deve-se falar de forma ambígua, de forma que não tenha uma mentira absoluta. E foi isso que ele fez. O pai perguntou: quem é você? Sou eu, Esaú, seu primogênito. Que você poderia ler como sou eu, e Esaú é o seu primogênito. Daria para entender de duas formas, e foi isso realmente que ele fez. Ou seja, mesmo quando é permitido mentir, o ideal é a gente não tirar uma mentira absoluta das nossas bocas. Para evitar um acidente ou prejuízo, muitas vezes também seria permitido. O caso que aconteceu é interessante. Havia uma mata muito próxima a uma escola e o diretor temia por um incêndio. E uma vez que o governo não tomou as devidas providências, ele falou, insistiu, pediu para tirarem aquela mata de lá que pode ser perigoso. Como não adiantou, ele mentiu. Ele disse que viu uma cobra muito grande naquela mata que pode ser perigoso para as crianças. Imediatamente cortaram a mata. E aí? Ele fez correto ou não? Vem Rav Zilberstein e fala que além da proibição de mentir, há também o roubo do dinheiro público. A prefeitura teve que organizar, mandar uma equipe, tem gastos em cima disso para cortar aquela mata.
E foi errado o que ele fez. Mas por que foi errado? Foi errado porque ele não é um especialista. Mas se especialistas avaliarem que realmente há um risco verdadeiro e não houver outra opção, nesse caso, sim, é permitido mentir. E mesmo assim, o ideal, nesse caso, é mentir de uma forma que não seja completa, como, por exemplo, ele colocar uma cobra de brinquedo lá, para quando ele falar para a prefeitura, eu vi uma cobra! Isso não ser mentira absoluta. De certa forma, ele viu sim uma cobra, mas era uma cobra de brinquedo. Né? Quer dizer, é um caso que é permitido mentir, mas mesmo quando é permitido, o ideal é a gente tentar não falar uma mentira de forma absoluta. Negar um empréstimo ou tzedakah. Isso também é um caso bastante comum. A gente às vezes está na rua, uma pessoa fala, me dá um dinheiro aí. E às vezes a gente fala, não tenho. Só que muitas vezes a gente sim tem. A gente simplesmente não quer dar. Como a gente deve agir num caso desses? Sefer HaChassidim, ele fala, por Shalom, a gente só pode mentir sobre uma situação do passado e não do futuro. Eu ficar mentindo para eu tomar atitudes erradas, isso não é legal. Para coisas do passado, para ter Shalom, já foi feito. E não vai prejudicar ninguém. Então eu poderia talvez mentir, mas para o futuro não. Por outro lado, a gente tem a opinião do Pitrei Roshen, que ele fala que se a pessoa se envergonhar, se ouvir que não queremos e ajudar, que a gente não quer emprestar, ou que a gente não quer dar tzedakah, e a pessoa pode se sentir mal com isso, nesse caso é permitido dizer que a gente não tem. Né? Mais uma vez o que a gente tinha colocado, né? Para a pessoa não se sentir mal. Definição. A gente está vendo que tem vários e vários casos, várias exceções à regra. O que é considerado de verdade? Mentira e verdade pela Torá. A definição do Mirtav Melial, uma definição muito interessante, ele fala que há situações que é proibido dizer a verdade. Quando ela machuca, prejudica, ou leva alguém para um caminho errado. Verdade é o que leva ao bem. Mentira é o que leva ao mal. Essa definição eu acho que é muito clara. Se eu quero mentir, mesmo porque eu vou me salvar de algum problema, ou que vai ter shalom, mas isso pode levar ao mal, levar a alguma destruição, levar a algum problema. Isso com certeza é mentira. Mas se eu quero fazer o bem, isso poderia sim ser considerado como a verdade. O Rav Zilberstein, ele fala que verdade é seguir o caminho de Hashem e falar o que de acordo com a Torá deve ser dito em tal situação. Não adianta eu querer falar, o que eu estou falando é verdade. Muitas pessoas falam isso. Só estou falando a verdade. Não. Quando a verdade machuca, prejudica, dói, ela não deve ser dita. Eu não vou ganhar nada dizendo. É claro que tem situações que a verdade dói, mas é importante que a pessoa escute. Isso vai ser bom para a pessoa. É importante para o futuro da pessoa. E nesse caso, é claro que a gente não deve mentir. Sobre Aharon, a Cohen, que a gente falou que ele mentia para trazer a paz entre as pessoas. A própria Torá, ela coloca a Torá da verdade está em sua boca. Porque é sempre para o bem. A definição, ela na verdade ela é muito clara. A gente precisa saber se é para o bem, se vai ajudar, se vai ser positivo, se vai salvar. E se for isso, talvez nesses casos, a gente poderia sim mentir. E é claro que isso é em último caso. O ideal é a gente nunca falar mentiras de bobeira, mentira sem um motivo nobre. Acaba sendo sim uma proibição, até mesmo da Torá, como a gente colocou no Hafetz Haim. Na prática, como não morrer antes da hora? Isso é muito interessante. Aparece no Talmud, Tratado de Sanedrim, que havia uma cidade chamada Custa,
onde ninguém morria antes da hora. Todos incumpridavam as suas vidas. E o motivo que aparece no Talmud é porque essas pessoas da cidade não mentiam. Se a gente não mente, a gente está conectado com Deus. Está escrito que antes do pecado de Adão, o pecado do primeiro homem, as pessoas viviam para sempre. Eles viviam no mundo da verdade. Na verdade, era Adão e Havá, que era para eles não morrerem e viverem para sempre. Eles viviam na verdade. Só que quando eles comeram o fruto proibido, eles vieram para o mundo da mentira. Um mundo que engana a gente muitas vezes. E a partir do momento que a gente vive na mentira, a gente está passivo à morte. O segredo que a Guemará mostra para a gente, do Talmud, se a gente quer viver uma vida longa, é a gente não mentir. É a gente cuidar muito das nossas bocas. E David Ameller, ele fala justamente isso. Ele fala, quem é o homem que ama a vida? Aquele que guarda sua língua do mal. É justamente quando a gente fala a verdade que a gente se conecta com Deus, a gente pode ter uma vida longa. E eu acho que a mensagem aqui é muito clara. Mentira é muito grave. A gente precisa se cuidar ao máximo. Mas tem casos específicos que a mentira ela vai ser somente e unicamente positiva, não vai prejudicar ninguém, vai trazer o bem. E nesses casos, como a gente colocou nos slides anteriores, seria assim permitido a gente mentir. Né? Se Deus quiser que a gente possa realmente aplicar isso na prática, nunca tirar mentiras das nossas bocas, a não ser em casos nobres que vão trazer sempre o bem, como nos exemplos citados anteriormente.